Josias, o que a gente está assistindo hoje, na verdade, por esse primeiro amarrado, a gente já consegue ver isso, Donald Trump falando com os europeus, anunciando uma taxa ali de 15%, ele já sentou com o Reino Unido, ele ainda não conseguiu falar com a China, mas está negociando, está falando com o México, está falando com o Canadá, mas não está falando com o Brasil. A gente não sabe se o Brasil é falta de prioridade, se a questão política realmente está pesando, a questão de Bolsonaro. Tem gente que diz que Geraldo Alckmin e Fernando Haddad teriam recebido um recado de que, olha, esse tema é com a Casa Branca, mas fato é que o Brasil não está na agenda de negociações e a data se aproxima e vem vindo uma tarifa pelos nossos produtos de 50%, que é uma tarifa praticamente proibitiva de se fazer comércio. É verdade, é uma tarifa proibitiva e os fatos, os acontecimentos do final de semana elevaram a pressão sobre o Brasil, que, como você disse, Raquel, tem sido colocado em segundo plano, depois de fixada a tarifa ou a ameaça de tarifa de 50%, o Trump não responde às cartas enviadas pelo Brasil, já foram duas, ao contrário, mandou uma carta para o Bolsonaro, mas as cartas oficiais da diplomacia e do Geraldo Alckmin, ele não respondeu. E houve, no final de semana, esse anúncio do acordo firmado entre Estados Unidos e União Europeia. Esse acordo chega aí às vésperas do início da vigência da sanção do Trump contra as exportações brasileiras e trouxe duas notícias para o Lula. A má notícia é que não há notícia boa para o Brasil nessa evolução. E a notícia péssima é que esse acerto do bloco europeu com os Estados Unidos pode retardar o acordo da União Europeia com o Mercosul, que o Lula esperava fechar antes do Natal. Esse acordo agora corre o risco de sofrer um atraso, porque deixou de ser uma prioridade, já não há tanta pressa. O Trump se referiu a esse acerto com a União Europeia como uma grande vitória, e de fato foi uma vitória para ele, né? Se encontrou lá com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e disse que é o maior acordo de todos os tempos. Além da tarifa de 15%, a comunidade europeia se comprometeu a investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, o Trump fez ali o que pretendia, obteve o que pretendia. Antes desse entendimento, ele estava ameaçando a União Europeia com a tarifa de 30%, e os europeus já estavam, inclusive o grupo europeu estava se preparando para retaliar caso não houvesse um entendimento, e essa atmosfera belicosa estimulava o bloco europeu a buscar novos mercados. E o Brasil se animava com a hipótese de a comunidade europeia anestesiar a resistência da França e apressar o acordo com o Mercosul. E essa nova conjuntura pode retirar o fator pressa dessa negociação que vinha sendo cultivada com muito carinho, com muito zelo pelo Lula, né? De resto, estamos convivendo agora com a iminente entrada em vigor do tarifácio de 50% contra o Brasil. E começa, como você realçou, Raquel, ou, se nada for feito, começa a valer na sexta-feira. Isso tende a aumentar a pressão sobre o governo brasileiro para abrir algum tipo de canal de negociação com a Casa Branca. E não há hoje nenhuma perspectiva de diálogo. E, além do acordo com a União Europeia, os Estados Unidos já fecharam, nos últimos dias, acordos com países como Japão, Reino Unido, Filipinas, Indonésia. A China obteve uma trégua lá atrás, 90 dias, que vence em 12 de agosto. E o que diferencia esses países todos do Brasil é que nenhum deles teve que lidar com sanções de viés político. No caso brasileiro, o Trump exigiu em carta, por escrito, uma mercadoria que está indisponível, que é a interrupção imediata do julgamento do Bolsonaro no Supremo. Não se pode negociar algo assim. Então, sabemos todos que os Estados Unidos são superavitários nas relações comerciais com o Brasil. Essa tarifa de 50% não faz o menor nexo, mas estamos diante desse impasse. E, de fato, se o Trump insiste em incluir o Bolsonaro na sua chantagem, aí fica difícil para o Brasil, e o Brasil não tem, senão, a alternativa de se dispor ao diálogo sem
comprometer a sua diplomacia, até porque essa é uma mercadoria, como disse, indisponível. Ainda que quisesse e não quer, o Lula não teria como entregar nada que se parecesse com um refresco para o Bolsonaro, que está submetido ao Supremo Tribunal Federal, e o judiciário no Brasil, como convém a qualquer democracia, é um poder independente e, de resto, o Bolsonaro fez por merecer a condenação que está por vir. Então, de fato, estamos diante de um impasse e entramos numa fase de contagem regressiva, Raquel. Professor, a nossa diplomacia está numa situação muito delicada, né? O Josias fez um excelente resumo para a gente. E olha a movimentação do nosso ministro de Relações Exteriores. O ministro Mauro Vieira, ele desembarcou ontem nos Estados Unidos para participar oficialmente de agendas da ONU sobre a questão palestina. Os compromissos em Nova York estão programados para hoje e amanhã. E as informações são de que o chanceler estaria disposto a esticar a viagem até Washington em caso de sinalizações positivas do governo Trump, mas até agora não houve qualquer avanço para uma negociação. O que a gente escuta desde sempre do governo brasileiro? Estamos dispostos a negociar tarifas. Já mandaram um paper, já sinalizaram o que eles estariam dispostos a negociar, colocaram na mesa ali, né, possíveis produtos aonde o Brasil poderia reduzir tarifas. Mas parece que o interesse americano não é esse, né? E agora o nosso chanceler, diante do que vai ser um prejuízo importante para a indústria, para o agro, ele vai para os Estados Unidos para um outro compromisso, né? Mas na diplomacia isso é um gesto, ele como que se coloca à disposição. Uma situação difícil para ele, né? E a contraparte nos Estados Unidos parece que não faz nenhum movimento. Uma questão sobre como é que esses anúncios, né, a tarifa foi anunciada, se tornou pública, e eu acho que isso nos ajuda a entender como é que isso aconteceu, nos ajuda a entender agora esses próximos passos e o que está acontecendo. Não é comum você imaginar que um país vá ser pego de surpresa, né, a diplomacia daquele país, o poder executivo, vá ser pego de surpresa com uma postagem numa rede social falando de uma coisa tão relevante, né, de tamanho impacto para as duas nações e para o mundo todo. Isso não é comum, né? E foi exatamente isso que o Trump fez. O Trump anunciou, colocou uma carta, né? E essa carta ela não estava endereçada ao Brasil, ou seja, ela não teve como destinatário o Brasil, ela não foi enviada para o Brasil, ela foi postada publicamente na sua rede social, na Truth Social. E aí, quando ele faz isso, isso já é uma demonstração que, do ponto de vista das regras de diplomacia, ele já está quebrando várias. Porque ele está mostrando basicamente o seguinte: se você quer endereçar alguma coisa para alguém, você fala diretamente com essa pessoa, ou com esse órgão, ou com esse país, a partir dos canais institucionais existentes. Não foi isso que o Trump fez. E o Trump faz questão de manter essa lógica, que é uma lógica inclusive, de erosão da própria democracia, daquilo que durante séculos as sociedades, os países, as nações se construíram em relação a como se relacionar com a institucionalidade, como se relacionar entre as nações, né, com os países. Então, quando o Trump faz isso, ele já está mostrando que aquelas regras da diplomacia, elas deixam de valer. Aquilo que era comum, né, entre, digamos, as institucionalidades, não estão valendo mais. Então, o que acontece? Isso sinaliza qual que é o tom da conversa, né? Que, na verdade, quando o Trump faz isso, ele já deixa claro que não tem possibilidade de negociação. O espaço para negociação, ele é praticamente nulo. Por mais que o Brasil continue usando os canais institucionais, e precisa usar, né? Não é porque o Trump está fazendo isso que o Brasil vai fazer também. Por mais que o Brasil tente, digamos, reverter esse cenário ele não é possível para ser revertido, porque em geral você tem questões que você pode ter pressões, né, e você espera, né, o outro país responder e a partir dos canais institucionais. Não é o caso, o que o Trump fez foi uma chantagem. Então, mesmo que, hipoteticamente, se tivesse uma lista de coisas, porque elas também não são claras, tem ali a questão do Bolsonaro, mas tem outras, que o Brasil pudesse, vamos supor que hipoteticamente, o que não é o caso, pudesse atender, ainda assim isso não seria suficiente, porque não se trata de uma negociação, se trata de uma chantagem, e chantagem basicamente é deixar o outro lado acuado, sem alternativas. Então, o que o chanceler está fazendo está correto, mas infelizmente ele está jogando um jogo que o mundo inteiro costumava jogar, ou pelo menos o Ocidente, ou digamos, as democracias costumavam jogar, e o Trump está jogando outro jogo. Eu acho que esse é o ponto agora.